Não, não é meu. E a frase do mês é: tanta coisa pra fazer e eu aqui parada. Pra quem possa não ter pegado a situação, houve uma mulher que foi refém aqui no Brasil, uma faca no pescoço, e aí ela falou que nessa hora que ela pensou assim, ela viu o ônibus dela passar, ai, o ônibus passou. Ela, tanta coisa pra fazer e eu aqui parada. E é isso, gente. Brasileiro, principalmente brasileiro pobre, a gente tem muita coisa pra fazer, a gente não tem tempo pra perder não, sabe? Tô aqui esperando a minha consulta na ginecologista. Tô aqui desde... Vim sair de casa às 6h30. Só que o horário que a médica chega é 8 horas. Às 7 horas a gente tem que fazer a ficha, né? Nem sei que horas é agora, bicho. Esperando ser chamada. A minha vantagem é isso aqui, ó. Sempre trago um livro pra ler. Nossa, tá incrível. Só que acontece o seguinte: eu nunca consigo ler por muito tempo. Sempre tem alguém que cisma de conversar comigo. Mesmo quando a pessoa vê que eu estou lendo. É uma coisa incrível que acontece, sabe? E tipo, quando são pessoas interessantes para conversar, tá tudo bem, mas geralmente não é o que me acontece, sabe? Nem são conversas interessantes. Tem um senhor que tá conversando aqui comigo. Tava conversando aqui comigo. Cara, bicho. Ai, gente, ai, como é que eu vou falar isso? Ele... Sabe aquela pessoa que quer falar de política contigo? E eu falei, eu não gosto de falar de política. Mas a pessoa insiste, a pessoa cutuca, a gente tá falando de uma coisa, sabe, totalmente nada a ver com política, e a pessoa quer trazer a porra do assunto da política meio pra impor a opinião dela, sendo que a opinião dela é uma fake news, daquelas que já foram mega comprovadas, entendeu? E você tem que falar com a pessoa, pelo amor de Deus, sai desse grupo de WhatsApp, cara. Só se informa pelo grupo de WhatsApp. Se você quer informação, quer falar sobre isso, vamos lá, vamos comprovar essa informação sua aí e tal, bababá. Mas você ficar aí batendo, a pessoa fica nervosa, fica batendo numa tecla que é fake news. Você quer conversar comigo sobre isso? Beleza, mas então me prove que isso daí é verdade. Sabe, você fala que a pessoa não quer falar sobre isso, a pessoa quer, só que ela quer espalhar uma fake news como se fosse uma porra de uma verdade. Não é, cara, não é. Me prove que é verdade, então, porque eu tenho como te provar que é mentira, eu tenho como te provar que é fake news. Aí a pessoa, porque YouTube por acaso. Tive que sair correndo porque a ginecologista me chamou. Foi nem 1 minuto a consulta, nem 1 minuto. Falei com ela, né, porque essa pílula injetável que eu tô tomando está em falta, parece que no país inteiro. E aí, pra minha idade, aí a opção que tinha, uma outra lá, aí que ela me passou agora a receita, eu quer dizer, eu vou voltar a tomar comprimido. É bom porque, assim, a injeção tinha problema, tipo assim, tinha que ir, tá sempre vindo pra alguém me aplicar, né? De certo modo até é bom voltar comprimido, mas aí vai ser um comprimido contínuo. Então todos os dias. Não tem paragem não, então tá bom. Mas aí que eu tava falando, né? Aí o homem temando comigo. Pô, velho, né? Me prova então. Você não quer discutir sobre política, a pessoa que fica ali te cutucando, falando merda contigo. O homem falou assim, o Brasil vai virar um comunismo. Aí na hora que ele falou isso, eu tava ficando puta, eu falei assim, ia ser ótimo. Ia ser ótimo. Melhor que esse fascismo que tá aí e tal, né?
que eu ainda não sou comunista, eu ainda não sou, porque eu ainda não tive inteligência, tempo para estudar mais amplamente sobre isso. Eu falei assim, o homem está sendo tanto porra do saco. Eu falei, então seria ótimo. Ele se acha justo. Você que viveu em Portugal tantos anos, aí você juntou dinheiro lá e comprou suas coisas aqui. Aí vai que você comprou um lote, vai que você comprou sua casa. Aí veio o comunismo e te rouba. E toma de você aquilo que você lutou tanto pra você ter, pra você conseguir. Meu filho, pelo amor de Deus, você acha? Esse é o papo, geralmente, nem sobre nem tanto comunista, eu ouço muitas pessoas falarem isso do Boulos, né? Acha que é sobre roubar minha casinha de 2 quartos, de quintalzinho no meio da roça? A gente está falando de justiça social, nós estamos falando de grandes latifúndios, a gente está falando de muita terra improdutiva, está falando de muita gente muito rica, que paga muito pouco de imposto. E aí vocês só estão achando, sabe, fica querendo incutir medo no pobre, porque o pobre vai perder as coisas deles, porque na verdade vocês estão com medo de perder privilégios, sabe? Porque vocês não passaram pelo que o negro teve que passar, o negro escravizado, e depois, né, teve a tal da alforria lá, e não teve pra onde ir, bicho. Porque esse daí né, parente de tudo bem? Falou que tem descendência italiana, não sei o que e tal. O seu italiano aí, quando chegou aqui no Brasil, você viu até a terra, né, benzinho? Então, assim, ai, que raiva que dá. Digamos que a vida me proporcionasse alguma oportunidade, alguma coisa assim, que eu tivesse um salário bom, assim, 100 mil reais, por exemplo. Pô, 100 mil reais é um salário bom, né? Não, vamos lá, combinar. Mas digamos que eu tenha que escolher. Você, no caso eu, com seu salário de 100 mil reais e um mundo de injustiça, com um montão de gente que passa fome, com a saúde que não debilitada, a gente morrendo porque não tem acesso, né, à saúde de qualidade, muita gente que não tem educação de qualidade, coisas que deviam ser direitos básicos. Não tô falando de luxúria não, saúde, educação deviam ser direitos básicos. Aí digamos, tem a opção, eu ganhar 100 mil reais, mas o resto do mundo ter essas coisas assim, não ter o básico para muita gente, ou eu e todo mundo ter um salário baixo, porém todo mundo ter o direito à moradia, todo mundo ter direito à saúde, todo mundo ter direito à educação. Cara, isso pra mim não é uma coisa nem a se pensar, sabe? Assim, é claro que eu prefiro que ninguém passe fome. É claro que eu prefiro que todo mundo tenha uma boa situação de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação, do que eu, simplesmente só eu e meia dúzia no universo, ter boas condições para ter acesso a isso. Eu prefiro ganhar menos, mas tal como todo mundo, né, ter acesso a essas coisas, sabe? E a pessoa, ela coloca o papel de injustiça como se, o cara que tem lá as posses e tal, que está sendo injustiçado, e o povo que está sempre sendo injustiçado, e o pobre que está sempre sendo injustiçado. Do jeito que as pessoas colocam as coisas, sabe? Parece que assim, que o povo vai se fuder mais do que já se fode, cara. O povo já se fode o tempo inteiro. Ai, gente, cada coisa, né, que nos acontecem, no sentido de... Deixa quem tá quieto, fica quieto. Quem tá quieto, fica quieto, porque às vezes as pessoas... Bicho, eu falo muito isso, gente. Não vamos discutir política, não vamos. Não vamos falar sobre isso, não? Beleza. Só que aí a pessoa pega... Qualquer assunto, tô falando, a gente tá falando, sei lá, de um sorvete de chocolate, de morango, sei lá o que, e aí a pessoa vai querer meter Lula no meio, vai querer meter PT, vai querer
do nada, do nada, do nada, tá? Na verdade começou assim, fui lá, tal, pra ir pra minha consulta, e aí depois que a gente, né, vai lá pra secretaria, né, pra confirmar e tal, olha, tem essa consulta marcada e tal, a gente senta, fica esperando e tal. Aí eu levei um livro maravilhoso, maravilhoso, que eu nunca consigo acabar de ler ele, mas eu agora estou me organizando para voltar às minhas leituras, do Mia Couto, que é uma coisa que todo mundo deveria ler. É horrível você ter que falar assim, algo que você tinha que fazer, impor, né? Ah, mas gente, Mia Couto é uma coisa que as pessoas deveriam realmente conhecer, que é uma coisa assim, puta merda, não, é bom demais. E aí, sempre quando eu vou pro posto, eu sempre levo um livro, né? Minha ideia é, vou ficar num cantinho e eu gosto de ir pra parede, sabe? Porque aí eu posso dar uma esticada nas costas, assim, também, tipo, em vez de encostar só com as costas atrás do banco, eu posso meio que sentar meio que de lado, porque assim eu vou dando uma esticada nas costas enquanto eu vou lendo. Aí sentei no banco, aí atrás de mim, aí já começa que o erro foi meu, né? Porque eu que cacei assunto, cacei assim. Atrás de mim estava um senhor que estava falando com outro senhor. Esse outro senhor eu conhecia, gente finérrima, adoro ele. A mulher dele, então, nossa, sou apaixonada por ela. Dá vontade de trazê-la no bolso, daqui do bairro, adoro ela. Assim, era mãe de um casal que, assim, não estudou na mesma série que eu, mas, assim, sempre frequentou o mesmo colégio. Mas é uma gracinha, sempre encontro com ela no ônibus, adoro ela. E aí ele estava conversando então com esse senhor, marido dessa senhora, e eles estavam conversando sobre o meu tio que faleceu. Esse senhor que eu não conheço estava falando, perguntando sobre ele, e aí o tal senhor falou, ele já faleceu e tal, né? E aí acabei que meio que entrando, né, quando tava ali na frente, né? Aquela coisa assim, como é que eu vou fingir indiferença, né, quando tá falando de um parente meu, né? E aí entrei na conversa, não, sim, ele faleceu, tem 1 ano, foi de aneurisma. Ah, quantos anos ele tinha? Ah, 73 anos, ele chegou a fazer aniversário ainda antes de falecer, aquela coisa de você dar as informações e tal. E aí o senhor começou a conversar comigo ali, só que assim, eu sei, eu sou implicante, eu sou muito implicante com algumas coisas, e isso, né, não tô falando que eu sou certa nesse aspecto, não. Isso é muito uma característica de uma pessoa que mora sozinha há muito tempo, de uma pessoa muito independente. Não vou também generalizar dizendo que todo mundo fica assim, mas eu conheço muitas pessoas com essas características minhas que acabam ficando mesmo assim, meio rabugenta mesmo, sabe? Eu reconheço que há uma parte de mim que é meio rabugenta, mas eu também conheço várias pessoas que nem é o caso, que nem moram sozinhas sem nada, e que teriam tido a mesma atitude que eu, assim, mental, né? Porque por educação a gente responde as coisas e tal, mas se fosse como aquele filme do Mel Gibson, aquele O que as mulheres querem, aquele que até quando ele tá transando com as mulheres, a mulher pensa muito, ele fica ouvindo tudo que as mulheres falam, ele vai no shopping e ele ouve os pensamentos das mentes. Eu acredito, eu não sou a pessoa de ter muitos amigos, mas que se as pessoas pudessem ouvir o que eu penso, eu teria menos ainda. Eu teria muito menos amigos ainda, porque o que eu penso, filha, porque a gente é obrigado não, é uma questão de, a gente tem que ser educado com as pessoas, né? Mas se a gente falasse aquilo que vem na nossa mente, a gente ia sair brigando com todo mundo todos os dias, vê lá, né? Porque deixa eu falar da minha implicância, do meu lado rabugento. Porque aí a pessoa falou assim, e você mora onde? Aí eu tive que falar, né, onde que eu moro e tal. Ah, você mora perto? Sim, moro na frente da casa dessa senhora, coisa e tal. Mas assim, imediatamente, né, eu respondi, né, e tal, educadamente, onde eu moro e tal. Mas na minha mente vem assim, quando a pessoa pergunta, e você mora onde? A primeira pergunta é assim, por que você quer saber onde que eu moro? Tipo, por que te interessa? Sabe? Porque
Você tem que saber onde que eu moro, sabe? Não interessa, assim. Pra quem que interessa saber onde que eu moro, onde eu deixo morar, sabe? Não é uma pessoa íntima, não é uma pessoa que eu vou receber na minha casa, por que tem que saber? E isso é a minha mente sem educação pensando, tá? Claro que aí, eu moro na rua tal, ali, perto da igreja e tal. Na frente da senhora. Sim, eu moro na frente da senhora mesmo, ok. Mas a minha mente sem educação já tinha outra resposta. Aí depois, aí vem aquela pergunta do Senhor: você é casada com quem? Com quem é o seu marido? E aí me vem assim, por que eu tenho que ser casada com alguém? Por que eu tenho que ter um marido? Em geral, por que a pessoa me faz essa pergunta? Vamos ser sinceros. Geralmente para saber se eu sou casada ou se eu sou solteira. Mas tipo, o que isso interessa? O que interessa? O que interessa? Não é da conta de ninguém. Sabe? A minha mente, educação. Eu não, sou casada comigo mesma. Aí a pessoa vem e conta. Eu também. Porque não deu certo, porque a outra isso, porque a outra aquilo, e a outra era muito barraqueira, que não sei o quê. Minhas questões são outras e tal. E aí você começa a ficar com raiva das histórias que a pessoa conta. Porque, que a outra era muito barraqueira, muito ciumenta, meteu porrada na mulher lá em tal lugar, que sei o quê, porque ficou com ciúme de mim. Eu pensando, meu Deus, essa mulher. Ai, meu Deus, essa mulher. Por que essa mulher fez isso, gente? Por que essa mulher fez isso? Os homens já se sentem pra caramba no Brasil. Já se sente muito, 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 gente. Eu tô falando de uma pessoa... Eu não tô falando só do aspecto físico, apesar do aspecto físico ser muito ruim mesmo. Olha que eu não sou de chamar ninguém de feio, mas é... as piores características que você possa imaginar de falta de beleza. As piores. Pensa as piores coisas, assim. Um homem se fosse assim, não... sabe? Mas aquela coisa de ser rude, sabe? Rude. As pessoas rude. Tá? Personalidade, rude. Essa é a palavra. E aí, até para uns homens assim, tem mulher que briga com os homens, ciúme desses homens, gente. Por que vocês fazem isso, gente? Não faz isso não. Eu tenho que conversar com as pessoas. E mulher... eu não sei quem é a mulher em questão que ele falou, mas tenho certeza que ela é linda perto deles. Gente, porque aí o homem vai ficar se sentindo a maior maravilha do universo, porque a mulher brigou com não sei quem, com o ciúme dele, meu Deus do céu, sabe? Claro que eu não falei isso. Mas meu pensamento foi total, assim, meu Deus, por que essa mulher foi fazer? Já, aqui no Brasil já tem esse excesso de autoestima dos homens. Você pode ver o pior do pior homem possível que você vê aqui. Você vai ver que ele tem mulher, que ele tem até amante, bobear. Você não vê um homem assim, daqueles... o pior que você fala, isso não, sozinho. A maioria tem alguém e muito possivelmente tem um montão de... E aí essa mulher ainda faz um negócio desse, eu pensando assim, meu Deus, aí anota meu número aí. E aí... eu, tá, vou anotar aqui e tal. Eu disse, gente, pra que eu vou anotar o nome desse homem? Por que eu faria isso? Não, por quê? Não sei por quê. Você me manda um oi aí. Aí eu falei, eu não tenho internet, não, eu só tenho internet em casa. Claro que eu não vou, né, gente? Pra que eu vou? Por quê? Não tem por quê eu anotar o nome desse homem. Não tem por quê. Aí ela fala, você tá sendo preconceituosa porque sabe que o homem é muito feio. Não é, gente. Você vê meu currículo dos homens que eu namorei, e eu namorei muito homem feio. A maioria, na verdade, feio, né? Tipo, há graus de beleza, né, gente? Tipo assim, eu sei que um Cauã Raymond é muito para o meu nível de beleza. Pô, é anos-luz, muito. Mas também tem coisas que pro nosso nível de beleza, a gente vê, não, esse daí também eu sou muita pra esse daqui, sabe? Ou então eu sou muito pouco
pra esse daqui, tipo, a níveis, e a gente tem consciência disso, não vamos ser hipócritas que a gente tem consciência disso. E aí, assim, não é porque o homem é muito feio, assim, é rude, você vê que você não tem nem pra uma amizade, você não teria assunto com essa pessoa. Essa pessoa me falou, me vendo lendo, e falou assim, eu nunca li um livro na minha vida. Tá, não é o único, eu conheço muitas pessoas que nunca leram um livro na vida. Mas aí a pessoa me fala que também nunca viu um filme. Como assim nunca viu um filme? Não, nunca viu uma série, sei lá. Como assim nunca viu? Tá, tudo bem, beleza. Aí veio falar que na hora que a gente começou essa coisa de discussão de política, porque ele veio tocar um assunto de política, ele veio 2 vezes, sabe? Sabe quando você corta, não quero falar sobre isso, e muda de assunto, e a pessoa dá um jeito pra vir falar de novo. Aí na 3ª vez você não aguenta, aí você explode com a pessoa, começa a dar as patadas, né? Aí vai, você acha que é canal do YouTube? Você acha que tem no canal do YouTube as pessoas mentem? Sim. O cara quer me dizer que só porque tá no YouTube tudo é verdade, né? Então, o ponto de vista é verdade e o meu também é, porque tudo está no YouTube. Gente, ai não. Aí, tipo assim, eu não tenho paciência. No dia que eu fui lá levar o meu padrasto na pneumologista, uma senhora também sentou do meu lado querendo conversar. E eu não tava querendo conversar muito. Por quê? Porque eu queria ficar de olho no meu padrasto. O padrasto estava do meu lado direito, a senhora estava do lado esquerdo. Eu, pra ficar olhando pra ela, eu ia perder o meu padrasto de vista, né? Eu queria ficar toda hora olhando o meu padrasto com medo dele fugir. Sabe a pessoa que chega no nível de falar que acredita em clone do Lula? É este nível. Só que quando é neste nível, eu não discuto, eu concordo. Tem clone sim. Tem, menina, tem mesmo. Se deixar, eu acrescento coisas, porque já é um outro nível, assim, de delírio, né? E aí não há o que ser feito, né? Então, assim, tem clone. Eu vi um desse semana passada. Tava aqui no meu bairro, sabe? Tipo assim, eu vou viajar com a pessoa, vamos entrar, é tipo assim, porque ela fumou uma coisa que você não sabe que substância é essa, então vamos entrar nessa onda pra gente, né? A mulher era desse nível. Já esse é aquela pessoa que só se informa mesmo pelo Zap, e há coisas lá que já foram muito tempo comprovadas, mas a pessoa continua ali batendo naquilo. E aquele tipo de pessoa que é classe média ou classe média alta, é porque assim, a gente mora numa cidade pequena, existe uma certa confusão entre classe média e classe média alta, porque os ricos só são pessoas que têm muito mais condições que os outros, que sempre tiveram mais que os outros. Mas não quer dizer que eles não tão ricos assim. Pra mim, eu falei, gente, pra mim, rico de verdade, no mínimo tem que andar de helicóptero. Você vai falar, não quero andar de helicóptero. Não, pra mim não é rico, não. Não, então pra mim não é rico. Tem que ter umas coisas assim, sabe? Tipo assim, muito acima. Se não, é tudo pobre igual eu, só que um pouquinho menos. Um pouquinho menos. A questão é que a pessoa sempre teve certos privilégios, sempre teve... Por exemplo, pessoas que sempre teve terra, sempre teve fazendas e tal, mas... Cara, isso não faz a pessoa tão rica assim, tipo assim, porque ela tem umas 3 fazendas, por exemplo. Não é tão rico, perto dos ricos, bem rico, sabe? Assim, né, de cara assim, muito milionário. Bilionário, então, a gente nem chega a falar disso, né? Mas acontece muito da pessoa que ela sempre teve muitas posses, ela se achar muito rica, muito rica, e ela se sentir muito ameaçada por esse tal desse comunismo que vai chegar e vai pegar as coisinhas dela, sabe, as brusinhas que ela tem. E aí o que ela faz? Ela tenta convencer o pobre, que realmente é o fudido, né, de que a ameaça é a ele. É o mesmo tipo assim, eu tenho uma situaçãozinha que eu quero te manipular para você fazer o que eu quero, porque eu preciso, sabe, de ganhar uma vantagem em cima de você. Só que, para eu conseguir que você faça isso pra mim, pra eu me dar bem, mesmo que te fudendo,
eu te convenço ali, muita lábia e tal, que isso na verdade é pro seu bem. Que você que precisa de mim. Isso que acontece aqui no Brasil, sabe? Tipo assim, como pobre, né? De alguém que se acha melhor que nós, né? Tentar convencer a gente a se fuder para eles não se fuderem. E da gente fazer isso com prazer, com alegria. Ai, que honra para mim você ajudar esse rico a ser mais rico, pisando em cima da minha cabeça, esmagando a minha jugular. Como eu vou ser feliz por isso? Porque isso é para o meu bem. Não estou querendo generalizar aquela coisa, ai, o pobre que odeia o rico. Eu tô falando de situações pontuais em que há cenários de exploração e toda essa manipulação que acontece muito, muito mais aqui no Brasil. Juro, pela minha experiência morando fora, porque aqui comer o nosso cu sem vaselina, sabe? Porque quer fazer essa manipulação, porque aqui nós somos, nós que é pobre, nós somos a maioria, bicho. Nós não somos minoria, nós somos uma maioria minorizada, assim como os negros são uma maioria minorizada. Então, quando nós somos uma maioria, mesmo que minorizada, nós temos um poder muito grande. Se todas as pessoas no Brasil tivessem consciência, sabe, desse valor que a gente tem, se não houvesse essa opressão que fizesse com que a gente se sentisse tão merda, que a gente se sentisse tão menor, se a gente tivesse essa consciência do quanto que a gente tem o nosso valor e a gente quisesse botar pra fuder, sabe, tipo, essa maioria conseguiria transformar esse país. A questão é justamente por isso que a elite, né, que esses mais poderosos tentam convencer a gente de que a gente é menor, de que a gente que depende deles. Ai, nossa, como eu dependo da economia, como eu dependo, né, se esse patrão aí não ficar rico, como ele vai empregar a minha família, não é mesmo? Então, convencer que a gente que deve alguma coisa para eles, né? E aí, é o que acontece aqui. Tô com um montão de pernilongo, tá? Apesar do negócio ali, eu comprei um negócio, né? Tá ligado ali. Mas os pernilongos estão aqui fazendo uma festa. Eu devia ter ligado o ventilador, né? Mas isso aí ia fazer muito barulho no vídeo. Eu vou explicar uma coisa que talvez seja mais fácil para as pessoas, eu digo, do meu nível social, entenderem. Imagina, recebo uma encomenda hoje, para amanhã, de 100 mil brigadeiros. Eu vou ganhar uma baba, um dinheiro assim, se eu quiser. Esses 100 mil brigadeiros para amanhã, digamos que eu vou cobrar R$1, só para ser uma conta fácil, sabe? Que eu vou ganhar R$1 de lucro, né? Tirando custo das coisas e tudo, eu tenho R$1 de lucro por cada um desses brigadeiros. Ou seja, eu vou ganhar de hoje para amanhã, eu vou ganhar R$100 mil, cara. R$100 mil, assim, ó. Um dia. R$100 mil. Maravilha, né? Você fala, porra, que beleza. Mas me responde uma coisa, eu consigo, na minha mãozinha ali, fazendo as bolinhas, passando ali no chocolate granulado, eu consigo, de hoje para amanhã, produzir 100 mil brigadeiros sozinha? Não, eu não consigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar pessoas para ficar ali, fazendo as bolinhas, fazendo brigadeiro comigo, para eu poder embolsar esses 100 mil. Desses 100 mil... Você acha que tudo vai ser dividido igualzinho para todo mundo que trabalhou comigo? Claro que não, porque eu que recebi a encomenda, não é mesmo? É assim que funcionam as empresas. Então, eu vou ficar com uma grande quantidade, aí vou dar uma merrequinha para aquelas pessoas ali que trabalharam comigo. E aí você pensa assim, então quem precisou de quem? As pessoas que estavam ali fazendo brigadeiro comigo, elas podiam trabalhar para mim, ou se fosse um país com maior qualidade de vida, que tivesse mais emprego e tal, podia escolher trabalhar para outras pessoas, ou talvez para pessoas que pagassem
melhor, ou para pessoas que fossem mais justas, né? Mas não, essas pessoas vieram trabalhar para mim porque elas não tiveram muita opção e tal, mas estavam ali, trabalharam para mim. Ok, fizeram o brigadeiro para mim. E aí, se formos pensar por essa lógica, quem precisa de quem? Essas pessoas, entre aspas, só precisaram trabalhar para mim, porque é um país muito cheio de desigualdade, que não tinha, elas não têm muita escolha, muita opção, então tiveram que aceitar trabalhar para mim. Mas se elas não tivessem que trabalhar para mim, que se tivesse que trabalhar para outras pessoas, como é que eu ia fazer para, ó, fazer as bolinhas, fazer os brigadeiros, tudo? Eu não ia ter condição de ter o meu dinheirão, né, os meus 100 mil reais de um dia para o outro. Ou seja, na verdade, eu que preciso das pessoas trabalhando para mim, para eu poder conseguir esse dinheiro. O que eu estou falando com isso é que aqui, principalmente, colocam muito na nossa cabeça, a gente tem que ficar assim, quase numa subserviência, sabe? Tipo assim, se sentir um bosta tão menor, sabe? É aquele conceito do elevador de serviço. Porque eu não posso frequentar o mesmo elevador da dondoca lá, do cara fodão, né? É o quartinho de empregada, banheiro de empregada. Eu lembro de ir. Minha avó trabalhava para uma senhora a gente não podia entrar pela porta principal da casa, a gente tinha que entrar pela porta da cozinha, porque os funcionários, né, os empregados, ralé, os pobres lá, só como se, tipo assim, a sensação é tipo assim, como se fosse sujar, a minha presença fosse suja por eu ser pobre, sabe? Não é porque são já, porque é criança, não, porque eu era uma adolescente e tal. Era criança ainda, não era adolescente não. Minha avó, nessa época, ela trabalhava, eu devia ter uns 8, 9 anos. O ato de ter um pobre no mesmo local, respirando o mesmo ar, era como se eu fosse sujar o ar do rico, sabe? Então, mas afinal, quem precisa de quem? Mas aí, esse homenzinho que nem tem helicóptero, meu conceito de riqueza é helicóptero, tá, gente? Esse homenzinho aí, ó, eu vou te humilhar. A gente gosta de humilhar, você é uma pobre. Eu vou te humilhar assim, você não tem helicóptero! Esse homenzinho aí que nem tem helicóptero, tá? Você vai dormir com essa, não tem helicóptero. Vem falar esse negócio aí que o comunismo vai dominar o Brasil, tal. E é justo. Aí você trabalhou, fez suas coisas, aí o comunista vai lá tomar sua casa. Vamos falar com os comunistas? Vamos falar com os comunistas? Claro que esse canal é muito pequeno, os comunistas não vão me ouvir, mas eu queria saber, Xuji, vamos falar. Laura Sabino, Ian Neves, Jones Manuel e Gustavo Gaiofato. Se um dia, quem sabe, eles vissem meus vídeos, eles podem ver que aquela prateleira ali de cima, ela foi feita de porta de guarda-roupa que foi achada no lixo. E essa prateleira aqui embaixo foi feita de pallets, que eu comprei bem baratinho. Pô, me fala, o comunismo tá querendo pegar minhas prateleiras, velho. É isso. Não, é isso, né? É isso. No comunismo tá querendo as minhas prateleiras. Tá querendo a minha casa na roça. 2 cômodos, cheio de infiltração nos tetos. É isso. Não, vocês acham mesmo que é isso? Gente, sabe? Aí o negócio é esse, sabe? É querer, por saber que o povo, nós somos nosso povo pobre, fudido, ferrado. Nós somos uma maioria minorizada. Qual é o trabalho? O trabalho é justamente esse, colocar esse terrorismo na nossa cabeça, sabe? Tipo assim, não, somos esses bagulho aí. Tipo, não pode acontecer, porque se acontecer, nossa, vai tomar sua casa. Aí a gente que já tem tão pouco, tipo, quem acredita nessas paradas, né? Aí o pobre que já tem tão pouquinho, pensa, gente, né? Mas, pô, vai tomar ali, né? Minha casinha de cachorro, vai tomar o meu carrinho, às vezes é um Fiat Uno, a pessoa tem. Aí a pessoa começa a ficar preocupada, né, com essas coisas e começa a dar apoio a quem?
extrema-direita, a todas essas coisas que apenas, que na verdade, a questão é, o capitalismo já nos ferra. Você fala, mas como é que você sabe? Como eu disse, eu não tenho ainda tanto conhecimento do comunismo, então eu não me considero comunista. Mas isso é porque eu ainda não tenho, a minha intelectualidade ainda não chegou lá. Ainda não chegou no nível dessas pessoas. Eu ainda não tive tempo para estudar a fundo coisa alguma. Eu não posso falar com ninguém, pelo menos nesse momento, que o comunismo é bom ou mal, que vai dar certo ou que não vai dar certo. Até porque eu nunca vivi o comunismo. Eu nunca vivi num país comunista. Eu nunca tive uma realidade de um país comunista. Não é verdade? E você também não, né? Mas um capitalista? Sim, eu sei como é. Eu sei que não dá certo. Isso eu sei. Então, o que eu sei é que o capitalismo não deu certo, cara. Que as pessoas, principalmente o pobre, tá muito fudido. Que a gente se ferra o tempo inteiro, sabe? É porque a gente é muito brasileiro, então a gente é muito positivo e tal, né? A gente tem muita fé também nas coisas, então a coisa fica mais suave. Mas se a gente for encarar a realidade de fato tal como ela é, se a gente não tivesse nascido com essa grande dose de positividade aí, o bagulho ia ser muito mais tenso do que aquilo que é, né? Outro cara muito foda que eu admiro. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa. Eu acho que é muito difícil a gente aprender sobre certas coisas, ter acesso a certas informações. Por quê? Porque a gente que é brasileiro, a gente trabalha pra caramba. Ontem, no vídeo de ontem, em pleno domingo, eu tava até assistindo uns videozinhos de decoração e coisa e tal. Mas vocês viram que enquanto eu estava assistindo, uma hora eu tava limpando os trem da unha, que foi a hora que eu tive tempo pra isso. Outra hora eu estava fazendo artesanato, acabando a caixa e tal, né? Ou seja, eu não tenho aquele tempo. Agora eu tô aqui parada conversando com vocês, enquanto a minha pia tá ali de molho, que daqui a pouco eu tenho que ir lá secar. Eu falei assim, enquanto o negócio tá lá de molho, eu vou lá conversar um pouquinho no vídeo, daqui a pouco eu vou lá e limpo a pia. O fogão também tá de molho lá, com bicarbonato e vinagre de álcool, né? Então, assim, quando você tem um tempo, assim, agora eu vou sentar aqui, eu vou estudar esse negócio, vou ouvir esse negócio. Eu acho que a maioria dos brasileiros não tem esse tempo, sabe? Tá o dia todo no trabalho e tal, chega cansado. Então, assim, a gente ouve as coisas, mas a gente não tá em estado total de concentração. Eu acho que por isso, né, justamente porque a vida capitalista, né, a gente tem que pagar tanta coisa, resolver tanta coisa, lidar com tanta coisa, né? A gente não tem esse tempo, assim, então acho que demora um pouco mais pra gente ter uma percepção mais clara, né, das coisas. Por isso que eu digo que eu ainda não sou, porque eu preciso mais tempo, mas eu assisto de vez em quando, sabe? Gosto de assistir o Grefato, gosto de assistir a Laura, gosto de assistir o Jones, gosto de assistir. Falou que faltou quem? Jones, porque são só esses. O Ian, Jones, Gaiofato e a Laura, né? Praticamente são esses. Mas aí eu ainda não posso me afirmar, porque eu ainda não tive esse tempo para realmente estudar um negócio, tirar umas dúvidas e tal, sabe? Mas eu ouço de vez em quando, mas é esse osso igual de ontem, no domingo, eu fazendo um artesanato, sabe? Eu tô fazendo uma coisa e ao mesmo tempo ouvindo. Mas assim, é como se fosse pra guardar no inconsciente, não no consciente, porque você tá fazendo as coisas assim, você não tá só prestando atenção naquilo ali que você tá vendo. Mas eu queria falar também de outro cara que eu admiro pra caramba, que é o Ferrez. E o Ferrez teve um dia desse, nós já tem até um bom tempo, que ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que assim, tem que estar bom pra todo mundo, bicho. Não tem que estar bom só pra mim. O que adianta eu me dando super bem, sabe? Né? Eu com o maior carrão do ano, comendo em restaurante chiquérrimo, fazendo um montão de coisa, sabe? No alto do meu poder financeiro. Cara, eu saio de um restaurante chique e tem uma pessoa que tá com fome. 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 Fome.
sabe? Pra mim isso é muito foda. E tipo assim, como é que a gente vive num mundo assim, sabe? Que a gente vai no lugar, a gente come, pô, a melhor comida que tem ali. Mas a gente sai e tem um montão de gente passando fome, velho. Cara, estão falando de comida, sabe? De uma coisa tão... Devia ser tão básica, comida, velho, sabe? Então assim, que adianta, velho? Eu tá super bem, um montão de gente que tá lá muito mal, sabe? Então, eu tenho muito esse pensamento assim. Então, assim, quando a pessoa vem com uns papos assim, tipo, querendo me convencer, sabe? Que, não tô falando que eu tô fazendo um discurso pró-comunismo. Eu tô, na verdade, até porque eu falei, eu não tenho tanto conhecimento para isso. Eu tô falando que eu sou contra todas essas ideias pró-capitalismo, se a gente sabe que o capitalismo, a partir do momento que tem tanta gente na merda, passando fome, e as pessoas que falam sobre isso, que falam que são favoráveis ao capitalismo, não são pessoas que sabem o que é passar fome, sabe? Então, assim, ou as que sabem, é porque foi incutido nelas esse medo, né, de que vão roubar o pouquinho que você tem, os 3 grãos de arroz que você tem na sua lata, vão vir e vão roubar tudo, entendeu? Coloca esse terrorismo na cabeça das pessoas. Aproveitam, né, da pessoa já estar numa situação fragilizada, né, dos medos, né, essa coisa de explorar os medos da pessoa. E ela tá fazendo isso por quê? Por causa do seu bem, você aí que tá com medo de que roube seus 3 grãos de arroz? Não, pro bem dela. Porque ela estar ferrada, você estar ferrado, é ótimo para ela, porque ela pode continuar te explorando, sabe? Então é isso. É isso. Isso mesmo. Tá, ô pessoa sem helicóptero? Ai, você ataca essas pessoas que não têm helicóptero. Porque essas são as que conversam comigo. As que tem helicóptero nem conversa, né, filho? Né? Mas essas também, também tem os seus próprios interesses. Ai, você odeia rico, você odeia milionário. Gente, eu amo. Tem uma bilionária que eu amo, que é a Narcisa. Eu ainda não consigo. Não consigo achar um motivo pra eu odiar a Narcisa. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Adoro a Narcisa, maravilhosa, sabe? Falando de questões, né, você tem inveja de... Não tem inveja não, gente, não tem inveja de rica, juro que eu não tenho, zero inveja de gente rica. Eu acho que todo mundo devia ter uma condição digna de viver. A partir do momento que você tem saúde, que você tem educação, que você tem uma moradia, que deviam ser garantias, direitos básicos. Se eu tenho tudo isso como garantia, cara, eu não tenho necessidade de ser rica, não tenho, sabe? Porque eu não tenho essa necessidade de ter uma bolsa de 500 mil reais. Até porque eu sou uma ótima artesã, eu posso fabricar as minhas próprias bolsas e vai ser muito mais lindo. Até por ter sido feito com as minhas próprias mãos, com a minha própria criatividade, com os meus sentimentos e tal. Sinceramente, eu gosto muito mais das coisas que eu faço, né? E o elo que eu tenho com a natureza, sabe? Eu não preciso, sabe, de consumir coisas de uma empresa que está explorando trabalho infantil, que está destruindo, né, a mãe natureza. Não, eu realmente prefiro as coisas que eu faço e realmente eu acho muito mais bonitas, até porque são movidas de todo um trabalho manual, artesanal, sentimental, afetivo, né? Então eu não tenho essa necessidade de ter essas coisas assim, sabe? Não tenho, sabe? Essas coisas assim caríssimas. Viagem é uma coisa que eu vou ter que dar uma exceção, que eu acho que também deveria entrar nessa lista aí dos direitos, de garantias. Todo mundo devia ter direito a viajar. Quando eu falo, a pessoa fala, tem muita gente que acha, que me conhece e acha que eu vou ser de extrema direita pelo fato de eu ter tido a oportunidade de ir para fora do país. Cara, isso foi uma sorte que aconteceu. E quem me dera se todas as pessoas tivessem tido essa oportunidade que eu tive, né, de viajar. Para mim devia ser... Uma coisa é, por exemplo, você te parece uma oportunidade de você viajar para tal país e você fala, não, mas eu não vou porque eu não quero, ok. Mas o certo é que você tivesse tido a oportunidade, nem que seja para você negar, nem que seja para você falar, não quero ir, não me interessa, sabe? Mas não é assim, né? Há oportunidades que não aparecem para todo mundo. Infelizmente, é isso que acontece na vida, né? Parece como se há certas sortes que caem, às vezes, no colo de um e não caem no colo de outro e tal. Mas aí, voltando ao assunto, eu não tenho inveja do rico.
Acho que todo mundo devia ter, todos deviam ter condições dignas de viver. Ao ter condições dignas, aí você não, sei lá, só pessoa muito gananciosa, né, que vai precisar de mais alguma coisa, de ter que, porque acaba por ser uma necessidade apenas de querer ser melhor que o outro, de ter que mostrar pro outro, olha, meu carro é muito melhor que o teu. Eu não tenho essa necessidade, sabe? A minha vida, eu gosto muito das coisas simples. E só as coisas poderiam ser melhores, sabe? Se a gente tivesse essas coisas muito básicas, na verdade, naquela coisa da saúde, né? Porque na hora que a gente, sabe, tem a maioria das pessoas que faleceram nos últimos anos e que mexeu muito comigo, foi aquela coisa de constatar que a pessoa passou a vida inteira trabalhando pra cacete. Trabalhou muito. E aí chega o final da vida e você fala assim, gente, e ela foi pra isso, sabe? Pra morrer assim, pra morrer desse jeito. Eu não quero ter que trabalhar igual a louca, sabe? De uma maneira assim, insana. Pra morrer desse jeito, sabe? Então, assim, o que eu quero é que todo mundo tenha condições dignas. Luxos, não sinceramente, não acrescenta, sabe? Quando eu estava fora, há uns luxos, por exemplo, que eu acho que seriam importantes. Por exemplo, comer salmão todos os dias. Eu podia comer salmão todos os dias quando eu estava fora, quando eu morei fora. Só que ao mesmo tempo que eu comia, nossa, que bom que eu posso comer salmão todos os dias, eu ficava muito puta pensando assim, caralho, né? Eu tô aqui, mas o pessoal lá na minha terra não pode comer salmão todos os dias. Aliás, eu tô aqui, voltei pro Brasil tem 11 anos. 11 anos. Nesses 11 anos eu ainda não comi salmão. Quando lá eu comia todos os dias. Todos os dias. Então, assim, e aí volta a frase do Ferrez, né? Não pode ser bom só pra mim. Tem que ser bom pra todo mundo, velho. Todo mundo. Sabe? Não sei por que há esse pensamento muito da pessoa. Eu tenho, por que eu tenho que ser melhor que o outro? Por que não pode todo mundo ter uma vida legal, uma vida digna, uma coisa... Não sei, não tem, é muito egóico. Por que aconteceu com a humanidade para ter um ego desse tamanho assim? Da necessidade de ser melhor que o outro, ser muito maior, ser muito mais frequente do que o desejo de que todo mundo fique bem. Mas é isso, acho que eu acordei muito comunista hoje. Eu acho que eu nasci pra ser comunista, hein? Só não tenho conhecimento para isso ainda. Mas é isso, hoje foi para expressar a minha indignação, porque o homenzinho cutucou. Se ele não tivesse cutucado, se ele tivesse ficado quieto, eu falei, não vamos falar sobre política, não. Mas ele foi voltando ao assunto, aí se a pessoa ficar mexendo, aí a pessoa tem que colocar pra fora, né? Então, beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vlog. Amanhã a gente volta a falar das coisas habituais aqui. Tchau, tchau.